Sim, vamos lá ver. A indicação para a cirurgia, primeiro ponto, deve partir sempre do doente. O doente tem que querer ser operado? Eu costumo explicar que a cirurgia é uma terceira opção que as pessoas têm. Qual é a primeira? A primeira são os óculos, a segunda as lentes de contacto, a terceira a cirurgia. Porque também há quem rejeita as lentes. Exatamente. As crianças podem usar lentes de contacto? Não. Podem, em certas situações, nomeadamente em crianças que têm, por exemplo, um olho sem graduação nenhuma, um olho perfeito, e o outro olho, imagine que tem 6 dioptrias, que é muito, isso causa que os próprios óculos tenham uma diferença muito grande na lente. Obviamente. E isso não é tolerado pelo nosso cérebro, essa diferença nos óculos. Acho que todos conseguimos ter a ideia do que imaginando que é um fundo de garrafa e uma lente normal, não conseguimos. O adulto não consegue, a criança também não. Nesses casos, usamos uma lente de contacto para esses casos que são muito assimétricos, sim, mas por rotina, em crianças abaixo dos 14, 16 anos, o uso da lente de contacto pode-se fazer, nomeadamente para certo tipo de atividades desportivas ou atividades específicas que a criança tenha, mas não é uma coisa que recomendemos de ânimo leve, até porque exige uma responsabilidade, não é, Soutor? Sim, e as lentes de contacto têm as suas complicações, que são muito mais do que os óculos ou que a cirurgia. Muito bem. Portanto, tem que ser também um bocadinho regulado em função desse aspecto que explicamos aos pais, não é? Os pais têm que ser responsabilizados e têm que perceber para intervir também nessa vigilância. O médico não é um polícia, não vai andar atrás da criança ou do doente, neste caso. Obviamente, obviamente. Então, a primeira opção seriam os óculos, a segunda, as lentes de contacto, a terceira, a cirurgia. E normalmente pomos as três num ponto muito semelhante, ou seja, nós explicamos ao doente a possibilidade de ser operado, seja com que técnica for, é uma opção que tem se não quiser usar lentes e óculos. Portanto, primeiro ponto, a cirurgia não é para ver mais, exceto em determinadas situações, mas num doente normal não é para ver 200%. O que é um doente normal? Um doente normal é um doente que vê com a sua lente de contacto ou com os óculos aquilo que consideramos que são os 100%. Okay. Ou seja, consegue ver tudo o que precisa e o que tem que ver. Portanto, a cirurgia, o objetivo que tem é exatamente oferecer ao doente essa visão, não usando nenhum óculo, nenhuma lente de contacto. Que maravilha. Que são sempre uma limitação, que têm que andar atrás de nós para todo lado. São uma limitação, sim. Para alguns doentes são, quer em termos profissionais, quer em termos da sua realização pessoal, quer em termos da sua criação da própria imagem. Mesmo de logística, Soutor. Não é fácil andar sempre as caixinhas, as lentes e tudo mais. Os óculos. Depois, a partir de uma certa graduação, a partir das 6, 7 dioptrias, nós sabemos que a cirurgia ou a lente de contacto, por exemplo, já dão uma qualidade de visão maior do que os óculos, porque aí começam os óculos a não dar uma qualidade tão grande, porque põem a imagem muito pequenininha, portanto aí as pessoas notam claramente, eu vejo melhor com a minha lente de contacto. Aí o médico já recomenda que não se usem os óculos. Os óculos, sim. Não é uma questão de recomendação, explicamos, olha, com uma lente de contacto ou com uma eventual cirurgia, a sua qualidade de visão, o seu conforto vai ser muito maior. Isso sim. Diferente de um doente que tenha uma dioptria ou duas, seja uma graduação mais baixa, onde essa diferença normalmente não é tão apreciada pelo doente. A idade é um critério para a cirurgia? A idade é um critério, sim. Quando falamos na cirurgia à miopia, à hipermetropia ou astigmatismo, temos que dividir dois grandes grupos. Um é o grupo dos doentes abaixo dos 45, 50 anos, portanto, doentes que ainda não entraram naquilo que chamamos a vista cansada da idade, que é outro problema completamente Que nada tem a ver com isto? Que nada tem a ver, mas que também pode ser corrigido eventualmente. Mas se pensamos no indivíduo jovem, pensamos sempre que a cirurgia deverá ser feita a partir dos 20, deverá. Casos muito raros, casos muito excepcionais, poderemos operar a partir dos 18, mas recomendamos acima dos 20. E recomendamos que, neste caso, o doente tenha sido observado pelo menos durante um ano e meio, para sabermos que o seu defeito está estável. Portanto, ela não pode estar a aumentar, digamos assim. Convém que esteja estabilizada. Exatamente. E porquê? Para que a cirurgia que se possa fazer obtenha um resultado a longo prazo estável. Não é uma questão que não se possa operar uma miopia que está em crescimento. O problema é que no curto prazo o doente vai ficar impecável, passado um ano vai ter um bocadinho mais de graduação e voltará a usar uma nova correção. Portanto, o doente sabe que o ideal, o perfeito é estar estável, um ano ou dois. E como é que se faz essa observação, Soutor? Nas nossas consultas. Em consulta? Portanto, em consultas vamos observando o doente, sabemos qual é a graduação que usa nos seus óculos, nas suas lentes, sabemos qual é o grau de visão que tem, portanto vamos avaliando as tais dioptrias. Certo. E chega a uma altura em que sabemos que está estável há um ano, há dois, há três, e a essa altura os doentes sabem que
passa a ser a cirurgia a tal terceira opção. Antes disso nunca é. Portanto, quem nos ouve lá em casa e até pensa em fazer a cirurgia, neste momento o primeiro passo então é agendar uma consulta para que possa ser feita essa avaliação, digamos assim. Sim, os doentes, as pessoas que têm uma motivação para a cirurgia, que não a possam fazer numa determinada altura porque são jovens ou porque entendem que a sua graduação está a aumentar, devem, no entanto, ter um seguimento oftalmológico. E porquê? Porque às vezes os doentes chegam-nos, eu uso estes óculos há 3 anos e queria-me operar. Mas nós não sabemos o que é que está em 3 anos, se evoluiu muito pouco. Qual é o ideal, doutora? Uma vez por ano? Uma vez por ano, sim, é o ideal. Principalmente se temos uma motivação de eu, quando puder, quero-me operar. Então, sei que devo ir a um oftalmologista, idealmente sempre ao mesmo, isso torna o raciocínio mais fácil. Idealmente na CUF, obviamente. Idealmente em qualquer sítio. Estou eu a dizer, sim, claro, neste caso sim. Mas em qualquer sítio que tenha, primeiro, profissionais dedicados apenas a esta área. Como sabe, a oftalmologia está muito subespecializada. Portanto, há médicos oftalmologistas dedicados apenas a esta área. E num hospital que possa oferecer todas as condições, todo o nível de equipamento, quer diagnóstico, quer tratamento, que possa garantir os melhores resultados. Melhor, que tenha a experiência dos melhores resultados. Na medicina as garantias não existem, não é? Não. Nós trabalhamos naquilo que são os nossos resultados, que vamos analisando, que vamos apresentando. Portanto, a garantia que explicamos, olha, a garantia que temos é a experiência de há 10 anos ou de há 20. E a CUF garante tudo isso. Vamos então agora perceber que tipo, uma vez que a pessoa se propõe a fazer a cirurgia, o que é que tem para nos oferecer? Que armas são estas então? Que tecnologia é esta que já está disponível para tratar todos estes erros? Vamos, quando optamos e quando decidimos o doente... Quer que passemos o vídeo agora, doutor? Sim, pode ser. Parece-lhe que sim? Pode ser. Temos um vídeo para ver enquanto o doutor vai explicando. Esta cirurgia que podem ver é o implante de uma lente intraocular. Portanto, a lente intraocular não é mais do que uma lente de contacto que, em vez de estar colocada na parte externa do olho, na córnea, vamos colocá-la dentro do olho. Qual é a grande vantagem? A vantagem é que a lente não se vê, não precisa de ser trocada, entre aspas, e fica dentro do olho durante 10, 15, 20, 30 anos, aquilo que o médico entender que é o tempo adequado para a correção. Qual é o normal de tempo de duração? Entre 20 a 30 anos. Já explicaremos à frente o porquê da lente não ficar lá toda a vida. Portanto, esta cirurgia da introdução... É feita de quê esta lente? Desculpe, doutor. Esta lente é feita de um colâmero, é como se fosse um material plástico de colagênio. Portanto, é inerte, não causa alergias, é um material que já se usa há mais de 20 anos em oftalmologia e, portanto, é um material já por demais conhecido. É seguro, não há rejeição? Não há rejeição desta lente, sim. Tal como nas lentes das cataratas, não há rejeição. Então, a colocação destas lentes intraoculares serve para 2 grandes grupos de doentes. Primeiro, para o grupo de doentes que têm uma miopia alta, ou seja, uma miopia que acima de 6 dioptrias e até às 30 não possibilita a realização do laser. O laser é a cirurgia mais convencional que fazemos-la para miopias normalmente abaixo das 6, 7 dioptrias. E porquê? Porque o laser, como sabem, vai cortar tecido na córnea, portanto, quanto mais tiver que corrigir, mais tem que cortar, e isso sabemos que a partir de uma certa altura não é benéfico para o olho. Então, nesses doentes com miopias muito elevadas, colocamos uma lente dentro do olho. É um procedimento. Exatamente. Há 2 modelos de lente. Este é um dos modelos, portanto, é uma lente que se coloca por trás da pupila, portanto, por trás da íris. A íris é a parte colorida do olho, portanto, é a menina do olho, como se costuma dizer. Há 2 grandes modelos neste momento em utilização na Europa, são modelos que estão em utilização e com resultados há mais de 20 anos, portanto é uma cirurgia tão antiga como a cirurgia laser e os resultados são excelentes. Portanto, a lente pode ser colocada por trás da pupila ou pode ser colocada à frente da pupila, portanto há 2 modelos diferentes. Vai depender de uma série de características do olho do doente, da graduação, de uma série de morfologias do olho. Portanto, as lentes são ótimas, as duas, os resultados a longo prazo mostram-nos isso. Muitas vezes tem a ver com pequenas particularidades do olho que nos levam a dizer este olho... doutor, e isto agora que estamos a ver... Isto impressiona. Eu não vou poder olhar, peço imensa desculpa aos telespectadores, também não tem nada... É um vídeo que trouxemos de uma cirurgia nossa, portanto, no fundo, para perceberem que
que trabalhamos com o olho imobilizado, o doente tem uma anestesia local, muitas vezes uma sedação. Mas é exatamente o que vimos na animação. É exatamente o que vimos na animação. Estas cirurgias normalmente tardam cerca de 10 minutos, portanto são cirurgias relativamente rápidas, permitem uma recuperação visual ao doente muito grande, ou seja, é um doente que em 24 horas está a ver aquilo que estaria se tivesse a sua lente de contacto. Era isso que eu ia perguntar. Aqui podemos ver uma imagem em que vemos que a lente está colocada atrás da pupila e, portanto, a lente fica relativamente escondida. Portanto, as lentes são utilizadas em função da morfologia do olho, basicamente. Há olhos que podem colocar qualquer um dos tipos e há olhos que ficam melhor com um tipo ou outro de lente. Isso já é um julgamento e a experiência do médico que vai definir que lente é adequada para o seu doente. Nós vimos então como é que se processa aquela cirurgia, para o doutor muito simples, imagino, está habituadíssimo a ver e a realizá-la. Para quem está em casa, o doutor disse muito bem, passado 24 horas, isto quer dizer que o doente deve permanecer em ambiente hospitalar ou pode ir para casa? Isto é feito em ambulatório ou não? A cirurgia é feita em regime de ambulatório, ou seja, o doente leva uma anestesia local ou uma pequena sedação. Como disse, a cirurgia demora 10 minutos, não se dá pontos no olho, cicatrização é automática, entre aspas. O doente deve ficar em casa em repouso no primeiro dia pós-operatório. São as tais 24 horas que falou? Idealmente o médico vai observar o doente no dia seguinte para ver se está o olho sem inflamação, sem sinais inflamatórios, e é um doente que nesse dia vê como se tivesse colocado a sua lente de contacto, ponto final. Portanto, é uma cirurgia que tem uma recuperação visual idêntica à da cirurgia laser, como sabemos. Os doentes que operamos a laser no dia seguinte também vão trabalhar. E a cirurgia é igualmente simples? Sim, a simplicidade das cirurgias tem muito a ver, primeiro, com a experiência das pessoas e com aquilo que estamos mais à vontade. Portanto, todas estas cirurgias parecem simples, são feitas há muitos anos, os resultados são ótimos, mas depende muito da experiência das pessoas e, acima de tudo, do estudo que fazemos pré-operatório, porque cada vez mais o que nos interessa é saber claramente o doente que nos procura e que não vamos poder operar porque não tem as condições ideais para operar. Ao contrário do que se fazia há 10, 20 anos. Provavelmente operava-se. Porque os métodos de diagnóstico não eram tão precisos, não identificávamos doentes com tanta precisão que não tolerariam bem a cirurgia. E outra coisa que gostaria de ressalvar, estes doentes com as lentes intraoculares são doentes que têm que manter uma vigilância todos os anos. Isto é um casamento com o médico, entre aspas. Porque estes doentes... Casamento, salve seja, os casamentos, se nos víssemos uma vez por ano, se calhar, sim, é um casamento de conveniência. Muito moderno. Sim, porque a lente intraocular dentro do olho precisa de ter uma vigilância para que possamos avaliar se não está a causar nenhum tipo de complicação, nenhum tipo de alteração. Parece que temos mesmo que terminar. Doutor, muito obrigada por esta...